Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possam estar entrando agora na sua casa, abençoando não só a você, mas toda a sua família. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o milênio. E olha, eu quero vos preparar que esse vídeo vai ficar muito longo. Então, a minha solicitação é, se você sabe que não tem tempo, vai assistindo até onde você pode e depois você dá pausa e marque onde você parou e dê continuidade depois. O que eu não posso fazer é ficar falando picotado, porque muitos de vocês não entendem quando eu posto lá os rios, que o estudo que nós estamos apresentando, geralmente nos rios, foram já apresentados aqui. E muitos ficam me perguntando quando será a próxima parte, quando vocês vão publicar o restante do estudo. Então é por isso que a gente evita o máximo de pausar. A gente vai direto porque o pessoal se perde aí no meio do caminho. Então, hoje, antes de começar esse estudo, eu quero deixar bem claro a todos vocês, não é nenhuma intenção do meu coração, não vem da minha parte, nenhum desejo de ofender, de magoar, qualquer interpretação que vocês tenham, né? Muitos de vocês estudaram ou estudam a Bíblia há muitos anos, e acontece que do nada viu uma nova mensagem que vá de encontro com todas as informações que vocês já têm, toda a concepção, às vezes choca, né? Às vezes parece até que é uma blasfêmia ou uma heresia, mas de coração eu peço a todos vocês que, por favor, me deem a oportunidade de expressar, de mostrar aqui o que eu venho recebendo de Deus e o que eu venho entendendo da palavra dele para todos vocês. Mais uma vez, eu gostaria de deixar bem claro aqui a todos vocês que, independente do nosso entendimento das Escrituras, independente da nossa concepção, o que tem que acontecer irá acontecer. Todos os planos do Senhor irá acontecer. Independente se A ou B está certo ou não, nós vamos nos deparar com a informação exata quando ela de fato acontecer. Então, que esse estudo venha para somar a sua vida, venha para acrescentar ou venha apenas também para deixar um pontinho de interrogação para que você, por si mesmo, vá lá e pesquise e descubra a informação por você mesmo, tá bom? Então, eu estou aqui apenas para dizer, dá-me uma oportunidade de eu poder me expressar, ok? E mais uma vez, o estudo sobre o milênio é para deixar, o intuito que nós estamos trazendo aqui é para deixar todos os filhos de Deus alertas que as coisas têm que acontecer, pessoal. Não adianta ficar em pânico. Tá tendo guerra. Agora vão explodir ali, vão explodir acolá. Gente, o que tem que acontecer irá acontecer. Nós só temos que descansar. Jesus falou que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. Então, cada país com suas guerras. Nós temos as nossas guerras internas no Brasil, né? E é isso. O que temos que fazer é estar constantemente na presença de Deus para que a gente não seja pego desprevenido. E esse estudo, eu quero dizer para vocês, o vídeo de hoje, o vídeo que vai falar sobre a igreja, hoje nós vamos falar sobre a participação de Israel no milênio. E olha, gente, eu mesmo, quando eu estudo, eu aprendo muita coisa. É muita coisa que eu aprendo. E eu vou dizer para vocês que eu mais crente me torno. Se eu já era, eu me torno mais crente. Porque é incrível como a gente aprende e como a gente descobre que tudo vai desenhando de acordo com a vontade de Deus. Não adianta. Os homens, eles planejam ali as suas coisas. Mas Deus, ele vai lá e... Não. Vai ser desse jeito aqui, porque tem que ser desse jeito. A palavra final é sempre do Pai. Nossa, eu tô assim, amando. Eu falo pra vocês que tudo que eu trago pra vocês, eu primeiro me edifico, eu primeiro aprendo. E aí vocês falam, mas de onde você tá tirando todas essas informações? Eu confesso a vocês que eu ganhei alguns livros que falam sobre o milênio. Inclusive algumas mocinhas daqui, né? Algumas amigas queridas aqui do canal, que assistem o canal, me presentearam. E aí eu peguei o livro, comecei a ler e eu senti no meu coração, não leia, porque senão você pode estar inclinada a falar a visão deles e não a visão que de fato Deus está te mostrando. Então eu dei uma parada nesses livros e não li. Quando eu terminar o estudo sobre o milênio, eu torno a lê-los, mas a fonte é
inteiramente a palavra de Deus, a Bíblia, sem nenhuma ideia formada, sem nenhum comentário de autores, né? Nada disso, apenas de Deus. Claro, a gente vai lá, eu fuxico no Novo Testamento, fuxico lá no Velho Testamento, faço a junção, faço as anotações, né? Tem algumas anotações aqui, e ora a Deus, e daqui a pouco eu tô lá meditando, falando com Deus, e as informações vão chegando. O Wi-Fi tá muito rápido aqui entre o céu, entre o céu e a terra, ou a terra e o céu. Não sei. Tá muito rápido. E eu agradeço a Deus e eu tô compartilhando com vocês. Então, hoje vocês vão aprender coisas que eu confesso que muitos nunca viram. E aqueles que têm que gostam de ler, nunca viram nem em livros. Isso será inédito. Por isso que eu falo, me deu a oportunidade para me explicar, para não dizerem que é heresia. Então, o vídeo de hoje, para quem não assistiu aos 2 primeiros vídeos, né? Nós estamos falando sobre o milênio, a participação de cada componente do corpo de Cristo e o próprio Israel, que ainda não reconheceram Cristo, no período do milênio. E nós vamos descobrir hoje sobre todas as facetas de Israel. E por que esse nome, se ele ainda contém esse nome, e porque alguns de vocês ainda dizem que quando se fala sobre Israel, está falando sobre Israel terreno e não sobre Israel celestial. E hoje nós vamos pegar a Bíblia, porque quem tem a resposta, pessoal, não sou eu, não é você. Quem tem a resposta é a Bíblia. E o que nós temos que tomar cuidado é com a interpretação que temos dessas informações. Porque muitos de nós pegamos as interpretações, amassamos bem para que elas possam se encaixar nos nossos interesses. E esse é que é o perigo. Porque muitas das vezes a gente encaixa tanto naquilo que a gente quer, que a gente deforma a verdadeira mensagem e aí sim vem a heresia. Por isso que é muito bom a gente, quando aprendemos, a gente tem que se esvaziar daquilo que a gente quer, esvaziar daquilo que a gente espera, das nossas expectativas e deixar Deus falar. E nem que para isso venha confrontar os nossos interesses. Aí a gente pode dizer que a mensagem veio de fato do céu. Então, vamos ao que interessa, vamos ao vídeo hoje que fala sobre a participação de Israel no milênio. Primeiro, a gente tem que entender que o milênio, como nós já falamos nos vídeos anteriores, é nada mais, nada menos do que o reinado de Cristo aqui na Terra. E nós falamos nos vídeos anteriores o porquê da participação de Cristo aqui na Terra como rei de toda a Terra. Não é a Terra, um local específico, por exemplo, a Terra do Brasil, a Terra de Israel. Não, a Terra, quando eu falo a Terra, é a Terra por inteiro. E quando a gente trata sobre a questão de Israel, nós não podemos esquecer que a igreja vai ter o papel dela aqui na Terra durante o milênio e Israel também tem seu papel aqui na Terra. E o papel de Israel nada mais é do que a complementação do serviço da igreja aqui no período do milênio. E nós vamos ver tudo isso no decorrer dos estudos. Mas se você tá pegando esse vídeo agora como primeiro, dá uma olhadinha lá em Apocalipse capítulo 20 e que fala justamente sobre o período do milênio aqui, após um período que nós já falamos no vídeo anterior sobre a perseguição da igreja, sobre a ira de Deus após a guerra do Armagedon. Então o milênio é instaurado aqui na Terra após esses 3 grandes eventos. Então, a gente entende aqui que após esses grandes 3 eventos, Jesus virá com poder e glória para defender Jerusalém, que vai estar sendo sitiada no período do Armagedon. E aí ele instala, ou ele inaugura o milênio. Só que Jesus ele não virá sozinho. Ele virá com um grupo de santos, que nós já falamos no vídeo anterior, mas nós vamos falar mais detalhadamente no próximo estudo. E aí ele vai começar a fazer algumas delegações de atividades. E hoje nós vamos falar sobre a delegação das atividades de Israel, que nada mais é do que
complementar o serviço da Igreja de Cristo aqui no período do reinado do Senhor. Talvez muitos de vocês estejam falando, mas Rejane, Israel do jeito que está, esse gato pingado, esse povo que tem a maior parada LGBT da Terra, esse povo que blasfemou, que fez tanta atrocidade, e muitos ainda deles ainda fazem, esse povo que crucificou Jesus, eles têm um papel especial no período do milênio? Vamos ver o que diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Olha o que diz. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador. Ele apartará de Jacó as impiedades. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte. Deus deu uma pausa dos planos que ele fez para o povo de Israel e agora está na era dos gentios. E a palavra de Deus que nós acabamos de ler diz que quando a plenitude do gentio acabar, aí virá o quê? O período de Deus inclinar os olhos dele para Israel e aí uma nova oportunidade se abrirá para esse povo. Aí você pode me perguntar, mas Rejane, e quando de fato será a plenitude do gentio? Quando de fato encerrará o nosso período? Porque quando a gente fala a era do gentio, nós estamos falando no tempo atual, é que a igreja está em atividade aqui na Terra. A era do gentio, o período da igreja se encerra no arrebatamento. E aí o que acontece quando a era do gentio acaba? Quando a porta da graça se fecha. Aí é o que nós vimos se cumprir Apocalipse capítulo 7. Olha o que diz Apocalipse capítulo 7. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado, do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben, 12.000 selados, da tribo de Gade, 12.000 selados, da tribo de Aser, 12.000 selados, da tribo de Naftali, 12.000 selados, da tribo de Manassés, 12.000 selados, da tribo de Simeão, 12.000 selados, da tribo de Levi, 12.000 selados, da tribo de Issacar, 12.000 selados, da tribo de Zebulon, 12.000 selados, da tribo de José, 12.000 selados, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então o que acabamos de ver foi o seguinte: a igreja foi arrebatada e imediatamente Deus dá ordem para que 144.000 de toda a tribo de Israel sejam selados. Por quê? Porque começa, a partir daquele momento, a ira de Deus. Então, a era da graça acaba quando a igreja é arrebatada, e aí começa, sim, o período que Deus vai começar a trabalhar com o povo de Israel. E para isso, ele primeiro começa selando 144.000 deles, de cada tribo do povo, de cada tribo dos filhos de Jacó, que futuramente teve o seu nome convertido para Israel. Então aqui, vocês estão acompanhando? Vamos prosseguir então. Muitos de nós, da igreja, acreditamos que
esse Israel que está sendo tratado se refere ao Israel celestial e não ao Israel físico. Só que vamos lá. Israel celestial não tem tribo. Não é dividido em 12. Israel celestial só tem um único corpo, um único cabeça, que é Jesus Cristo. E nós vamos falar mais adiante. Aqui Apocalipse capítulo 7 está falando de Israel físico. E muitos falam que é o Israel celestial, ou é o Israel espiritual. Porém que a gente observa que na palavra de Deus está se tratando de... Não é a semente espiritual de Abraão, advinda da fé dele quando ofereceu Isaac a Deus. Mas é da semente física dele, advinda do seu neto Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel. Né? Das 12 tribos de Israel, porque o nome dele se converteu após, né? Porque Jacó significa enganador, e ele foi convertido para Israel. Já imaginou falar o povo de Jacó, o povo do enganador? Onde Deus seria glorificado nisso? Então Deus tratou já de converter esse nome para Israel. Então, muitos de nós acreditamos que se refere ao Israel espiritual, mas a palavra de Deus não está falando sobre Israel espiritual. A palavra de Deus está falando sobre Israel físico, o Israel material, advinda da semente de Jacó. Agora, uma pergunta que não quer calar. Por que Deus tem o interesse de defender um povo durante séculos, só envergonhou o nome dele, só blasfemou, só se afastou dele? Por que Deus tem interesse em defender, em proteger um povo como esse? Eu, muitas das vezes, quando era mais jovem, eu fazia esse tipo de pergunta. Por que o senhor tem interesse em defender um povo que até crucificou o seu filho? Camã, passa uma borracha, esquece. A gente vai entender o porquê Deus ainda tem interesse em defender, em proteger e em guardar as promessas dele e um povo tão ingrato. Não esqueça que a gente fala um povo tão ingrato, mas nós também somos ingratos. Mas a foca aqui é Israel, então vamos falar deles. Então, porque Deus tem esse interesse em defender um povo tão ingrato, um povo tão corrupto, um povo que se inflamou com tudo quanto é coisa? Vamos descobrir isso agora. Para nós entendermos o porquê Deus ele ainda tem interesse em proteger e manter a aliança dele com o povo de Israel, nós precisamos saber que povo é esse. Precisamos saber a origem dele. O povo de Israel ele começou com Abraão. E Deus prometeu, depois que Abraão mostrou a fidelidade e o amor que ele tinha para com Deus, Deus prometeu a Abraão fazer da sua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. E o mais interessante é que Deus prometeu a Abraão que viria da linhagem dele, da semente dele, o Salvador para todas as nações. E em Gênesis 12, versículo 3, você pode acompanhar que Deus fala para Abraão que da semente dele sairia esse Salvador e que todas as nações seriam abençoadas através dele. Abraão teve um relacionamento com Sara e desse relacionamento nasceu Isaac. Isaac, ele tipificou Cristo, mas o estudo não é sobre isso. Isaac gerou Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos é que compõem o povo de Israel. E por que Israel? Porque o nome de Jacó foi convertido para Israel, porque se chamava enganador, e agora Deus pegou e trocou a de Jacó para Israel. Então aqui a gente vê a origem do nome Israel, que veio de Jacó. E por que o povo de Israel? Porque é os filhos de Israel, os filhos de Jacó. E esse povo, como Deus havia prometido a Abraão, eles se tornaram de fato uma nação, a nação de Israel. Só que esse povo, ele foi cativo no Egito por aproximadamente 400 anos, durante toda a aflição no Egito por Faraó.
E Deus, com mão forte, tira esse povo e os transporta para fora do Egito. Passado-se um tempo, esse povo ele saiu da teocracia. O que é a teocracia? É quando Deus ele lidera, né? Ele usa uma pessoa e essa pessoa vai governando o povo de acordo com a vontade de Deus. Então o povo ele sai da teocracia e eles escolhem um rei. O primeiro rei de Israel foi, como vocês sabem, Saul. O segundo rei foi justamente a linhagem do quarto filho de Jacó, chamado Judá. Então Davi, a semente real da onde iria surgir futuramente Jesus. Acontece que Davi, o segundo coração de Deus, ele caiu. Ele, além de ter adulterado com a esposa de um soldado fiel, ele ainda mandou matar o soldado fiel para ficar com a esposa. Mas o que aconteceu? Essa mulher, ela gerou um filho e esse filho se chama Salomão. Salomão, ele, após a morte de Davi, ele passa a ser o rei de Israel. Salomão, com toda a sua grandiosa sabedoria, adulterou com outros deuses, teve milhares de mulheres e concubinas e construiu várias coisas para essas esposas poderem adorar os seus deuses. Só que no reinado de Salomão, ele afastou-se tanto de Deus que Deus ele usou um profeta e disse que iria tirar o reinado de Salomão. Só que não o faria com Salomão vivo, em respeito e em memória a Davi. Então, quando Salomão morre, o que acontece? Roboão, filho de Salomão, passa a ser rei de Israel. Todo o Israel, todas as 12 tribos, sobre o governo sobre todos os 12 filhos de Jacó, que agora se chamam Israel. Só que por causa daquela profecia que Deus usou o profeta para dizer para Salomão que iria tirar o reinado dele por causa das abominações que ele havia cometido, o que acontece? O reino é dividido. O reino do norte, o reino do sul. E acontece que o reino é dividido entre o reino do sul, que fica com Roboão, o filho de Salomão, o rei legítimo de Israel. O reino do sul, então, fica com ele. E quem são as tribos que moram no reino do sul? A tribo de Judá, a tribo de Benjamim. E como no sul ficava justamente Jerusalém e o templo, os levitas que ali ficavam. Lembrando que o levita, eles são justamente aqueles que não podem ter terras, porque eles estão trabalhando a propósito do templo. Então, eles não podem ter nada, mas eles são oriundos da tribo de Levi. Então, se nós pararmos para analisar, no Reino do Sul, temos 3 tribos: Judá, Benjamim e Levi. Só que o Reino do Norte ficou justamente com um dos servos fugido para outra terra, porque Salomão queria matá-lo, porque Deus usou o profeta para dizer que ia dar o reino de Salomão para ele. Então Salomão, sabendo disso, procurou matá-lo e esse homem fugiu. Só que após a morte de Salomão, o povo chama esse homem de volta e o declara rei sobre o Reino do Norte. Quais são as tribos pertencentes ao Reino do Norte? Todas as demais tribos, 10 tribos estão ali inclusas. E aí acontece que houve uma racha, houve uma fragmentação no povo de Israel. O Reino do Norte que passa a ficar com Jeroboão e o Reino do Sul que passa a ficar com Roboão. Acontece que, como eles se separaram, porque Deus havia jurado, Deus havia prometido que iria tirar o reinado de Salomão, mas não faria com ele vivo, pois ele tinha respeito à memória de Davi. Deus então espera a morte de Salomão, e assim que ele morre, o seu filho, por falta de sabedoria,
comete uma escolha errada, e aí Deus vai pôr em prática a promessa que ele fez a Salomão, dizendo que ia tirar o reinado dele. E aí o que ele faz? Ele permite que Jeroboão, aquele que havia sido fugido porque Salomão queria persegui-lo, porque Deus havia feito a promessa de transferir o reino para ele, Jeroboão então tem essa oportunidade de regressar, e aí ele fica com 10 tribos do povo de Israel. Ele fica com o reino do norte. E aí o reino do norte passa a ser chamado Israel e tem a sua capital Samaria. E o reino do sul passa a se chamar Judá e tem a sua capital chamada Jerusalém. Só que acontece uma coisa. Era em Jerusalém, era no reino de Judá, no reino do sul, que havia o templo. Então, Jeroboão pensou: se eu continuar permitindo esse povo do meu reino, que agora eu sou rei, e todos os anos oferecer sacrifício lá no templo de Jerusalém, no outro reino, possivelmente o coração deles vai ser transformado e eles vão voltar para me matar. E aí o que Jeroboão faz? Jeroboão vai e constrói altares, templos, abominações e principalmente 2 bezerros de ouro ou 2 touros de ouro. E ele diz: povo de Israel, aqui estão os deuses que os ajudaram a sair do Egito. Adorem. E nesse momento, Jeroboão leva toda uma nação para a perdição, para a idolatria, para profanar o Deus Todo-Poderoso. E essa nação de Israel, composta pelas 10 tribos, simplesmente viram completamente as costas para Deus e praticam a rebelião da idolatria. Justamente porque Jeroboão não queria que o povo fosse para o outro reino a fim de adorar o Deus vivo. O que acontece com essa rebelião das 10 tribos de Israel contra Deus? Acontece que no ano de 722 a.C., a Síria invade esse reino e leva todo mundo cativo. E desde então, após essa captura da Síria com o reino de Israel, que é o reino do norte, as 10 tribos de Israel desaparecem da terra. Elas simplesmente saem do mapa. O que restou desse povo, do povo de Israel, o rei da Síria fez a gentileza de introduzir povos no meio deles e eles se misturaram com esses povos e acabou perdendo a sua cultura, o seu foco para Deus e o seu próprio DNA. Por isso que hoje nós ouvimos falar sobre as 10 tribos perdidas do povo de Israel, porque simplesmente elas vanished. E aí você pode perguntar: e aí, Rejane, e o povo de Judá? O povo de Judá, eles também foram perseguidos? Foram. O povo de Judá, eles começaram também a fazer coisas erradas. E em 586 a.C., eles foram capturados pela Babilônia e foram levados e foram cativos. Porém, Deus teve misericórdia desse povo. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa. Lembra da promessa que Deus tinha feito para Abraão? Através da semente dele, todas as nações seriam abençoadas. E quem é a semente de Abraão que seria abençoado? Jesus. Então Deus precisava proteger uma semente para que a promessa que ele fez para Abraão se cumprisse. E acontece então que Deus protegeu justamente o povo de Judá. O povo de Judá é o quê? É a continuidade justamente de Davi.
Porque Deus havia prometido para Davi que o reino dele seria eterno. Mas como seria eterno se o povo estava cativo? Então, passaram-se um tempo, eles são trazidos de volta, eles são libertos e eles têm autorização de reconstruir o templo e de voltar a viver a sua vida. Por quê? Porque Deus precisava cumprir a promessa dele com Abraão e com Davi. Para isso, ele protegeu uma parte dessa semente, e essa semente foi justamente a linhagem real vinda de Davi. Então, hoje, quando muitas pessoas dizem que o povo de Israel, que está se referindo ao milênio, é um Israel espiritual, é porque eles veem que não existe mais essas 12 tribos. O que nós temos hoje, quando você olha para o país chamado Israel, não é o todo Israel. São fragmentos de um povo. O que nós vemos ali é apenas 3 tribos: Judá, Benjamim e o povo de Levi, que são os levitas. Por quê? Lembra que o Judá era aquele que tinha a sua capital, Jerusalém? O que nós temos hoje? O povo de Judá com a sua capital, Jerusalém. Nós não temos mais as 12 tribos vivas. E isso dificulta muitas pessoas acreditarem que Deus está se referindo no capítulo 7 de Apocalipse à semente física de Jacó. Mas nós vamos dar continuidade porque Deus está se referindo à semente física de Jacó, sim. Mas preste sua atenção. Atualmente não existe uma estrutura social baseada nas 12 tribos. Hoje não existe mais isso. Hoje existem fragmentos dessas tribos, que são compostas pelos Iudim. Os Iudim nada mais é do que o povo da tribo de Judá. Hoje o que nós temos hoje, a característica de todos eles é isso. E após o exílio da Babilônia, vocês podem pesquisar, apenas o povo de Judá, Benjamim e os levitas, porque eles tornaram juntos, só eles sobreviveram. Então hoje o que nós vemos na atualidade são fragmentos daquelas 12 tribos que saíram do Egito. O mais interessante é que mesmo após o exílio na Babilônia, o povo judeu não perdeu a sua característica. Então eles são convidados a retornar para a sua terra, e aí todas as pessoas, independente da sua origem, se é da tribo de Judá, se é da tribo de Benjamim ou qualquer outra, todas elas, a partir daquele momento, como eles estão voltando para o reino de Judá, a partir daquele momento, todos são chamados de judeu. Então hoje, a gente não tem mais o povo de Israel. O que você vê lá no mapa, que tem aquele chamado Israel, é mais um nome. Mas Israel mesmo não existe. O que existe é o povo de Judá. Por quê? Porque era o reino do sul, era composto pelo povo de Judá. A capital deles era Jerusalém. Então hoje, qualquer um que pertence a qualquer tribo de Israel, a partir de agora, depois desse sumiço das demais tribos, eles são chamados de judeu por causa da localização onde eles estão, que é o território de Judá. Ah, mas existe um país chamado Israel? Sim, existe um país chamado Israel pela memória do povo de Israel. Mas no contexto, é o território de Judá que esse povo, que é o país chamado Israel, está localizado. Por isso que todas as pessoas que nascem ou que lá estão e que vieram de outras tribos, como Benjamim ou Levi, eles são chamados de judeu e não mais de Israel. Aí você pode responder assim para mim, Rejane, ok, mas que bagunça. Como então que Apocalipse 7 está falando sobre toda a tribo de Israel, se não existe mais o povo de Israel? Agora só existe os judeus, por causa do território de Judá. Por quê? Muitos pensam assim,
Agora muitos estão, né? Entenderam o contexto? Vai falar assim, mas Israel então está se falando sobre esse Israel que existe, o país chamado Israel. Não, Deus não fez nenhuma promessa ao país chamado Israel. Deus fez uma promessa ao povo chamado Israel, as 12 tribos de Jacó. Deus fez uma promessa a esse povo, não ao país Israel. Então, como que Deus pode dizer que vai selar a fronte de 144 mil israelitas, ou seja, 12 mil de cada tribo, se 10 delas foram banidas? Não existem mais. É interessante que a gente saiba, né, só para títulos de curiosidade, que existem alguns povos na Terra, no nosso meio, né, aqui na Terra, dizendo que são oriundos de alguma dessas tribos perdidas de Israel, das 10 tribos perdidas. Uma dessas tribos é a tribo de Dan, que os judeus da Etiópia, chamado Beta Israel, eles se declaram serem da tribo de Dan. Um povo lá da Índia, eles se declaram virem da tribo de Manassés. Eles são judeus chamados, vamos ver se eu consigo falar, Bene Manasseh. Eu acho que é isso. Eles dizem que eles são oriundos da tribo de Manassés. E os judeus afegãos, ou os pérsias, chamado Partum, eles dizem que eles são um grupo da tribo de Efraim. E alguns estudos afirmam que grupos celtas ou indígenas, muitos deles também fazem parte de uma dessas tribos perdidas da tribo do norte. Ou seja, todos esses povos que eu mencionei aí, é tudo especulação. Eles afirmam, só que tem que ter um trabalho de genética e por aí afora. Mas mesmo que seja, nós podemos analisar que a cultura, houve uma mistura, houve uma perda ali de identidade. E que, por conta disso, não é levado muito a sério essas declarações, esses direitos que eles mesmos alegam terem. Mas o que nós podemos garantir para vocês, que ainda existem intactos, o povo da tribo de Judá, o povo da tribo de Benjamim e o povo da tribo de Levi. Os demais não tem. Aí você fala assim, Rejane, mas são 12 tribos e se 10 se perderam, você está falando 3, então são 13. Que confusão é essa? Não. A gente conta 13, eu falando desse jeito, porque são 12 filhos que Jacó teve. Só que ninguém fala a tribo de José. José cedeu o seu espaço aos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E nós não podemos esquecer que os levitas, eles não poderiam ter territórios, eles não poderiam ter terras, porque eles estavam trabalhando ao serviço do Deus eterno. Então, por isso que eles não tinham territórios. O território de Levi. Não, eles não tinham terras para protegerem. Embora nós atualmente só tenhamos a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e os levitas que estavam lá no Templo de Jerusalém, né? E por isso que a gente pode dizer que ainda preservam o DNA, a sua cultura, o que nós vemos hoje na atualidade, sem mixigenação, sem mistura nenhuma, são apenas esses 3 povos, esses 3 filhos de Jacó ali ainda preservados. E os demais, como eu falei para vocês, são todos especulações. Mas uma coisa eu posso afirmar, que o Deus que tem olhos como chama de fogo, ele sabe muito bem aonde estão cada componente do restante das demais tribos que se perderam. Ele sabe aonde encontrá-los. Se não fosse assim, ele não teria prometido que antes da sua ira ele ia selar pelo menos 12 mil de cada tribo. Nós sabemos que isso é tão verdade que quando Elias achou que só ele era o único que não tinha se curvado, não tinha adorado aos deuses de Baal,
o que Deus falou para ele? Ainda existem muitos outros que não se curvaram ao Deus Baal. Não só vocês, Elias. Então, quando nós pensamos que não tem mais ninguém, Deus sabe aonde encontrá-los. E isso é tão verdade, mas tão verdade, que aonde era a capital do Reino do Norte? Samaria. E quando Jesus estava aqui na terra, esse povo há séculos já havia sido disperso. Há séculos já havia se separado as 10 tribos do norte. E o que Jesus foi fazer lá em Samaria para falar com uma samaritana? Olha o que diz. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Aqui a gente vê que Jesus já está dizendo, eu conheço, eu identifico quem é quem. Eu sei que você é uma de nós. Ali Jesus já começa o quê? A reunificar o povo perdido nele. Porque esse povo perdido estava esperando o quê? Um Salvador, um Cristo. E aí Jesus fala, eu sou esse Salvador, eu sou esse Cristo. Aleluia! Então ali, depois de séculos, Jesus fala, eu consigo identificar quem é quem. E Jesus fala para aquela mulher samaritana, que pertence a um desses povos perdidos, eu sou o Salvador, eu sou aquele a quem vocês esperam. Então, pessoal, a palavra de Deus ela é linda. Eu não sei porque ainda existem crentes que ainda continuam duvidando de tanta coisa. Acredita em Deus, mas muitas das vezes não acredita na palavra dele. A palavra dele é linda. Fala claramente as coisas, ensinando que pode tudo parecer estar perdido. Pode tudo parecer não ter jeito. Pode tudo parecer que ninguém nos enxerga, mas ele fala, eu tenho uns olhos como chama de fogo. Eu sei aonde vocês estão e consigo identificar a cada um de vocês e consigo levar a salvação a cada um de vocês. Se você já observa que Jesus ele estava ali para apresentar um reino do Pai. E ele não foi apresentar apenas para as outras 3 tribos que estavam lá no reino de Judá. Não! Ele foi lá no reino do norte, onde haviam se separado, para apresentar o reino do pai dele às demais tribos. Porque judeu algum falava com o samaritano, porque todos eles já tinham se misturado, já tinham se profanado, já tinham adorado outros deuses. Mas Jesus, ele fala, eu tenho filhos que não pertencem a esse aprisco. Provém a mim e até eles e resgatá-lo. Então, os judeus achavam que a salvação era só para eles. Não, a salvação era para todo o reino, todo o povo de Israel. Porque a promessa foi para todos e não para um único povo. Vocês entenderam o porquê do contexto onde a gente fala dos 144 mil de Apocalipse capítulo 7? Aqui Jesus nos dá uma lição. Ele já estava identificando quem era quem desde lá. As tribos já estavam dispersas há muitos séculos. E por que ele não faria isso nos últimos dias? Pense, é a semente física de Abraão que Deus irá proteger, porque Deus, ele honra a promessa que ele faz com cada um de nós. Ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Aí você fala, mas Rejane, sério mesmo que é Israel físico? Que é esse Israel aí das 10 tribos perdida, mais o restante que nós conhecemos aí, que está aí, está em guerra aí, vive em guerra? Sim. Olha o que o apóstolo Paulo nos falou, inspirado pelo Deus vivo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos,
que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador. Ele apartará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 25, ele diz que todo, a quem? Todo o Israel será salvo. Ele não diz alguns, 2 povos, 3 povos. Não, ele diz que todo o Israel será salvo. Significa todas as 12 tribos serão salvas. Simples assim. Não é? A metade vai ser salvo. A outra parte, não. Todo o Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador. Ele apartará de Jacó as impiedades. Olha que diz, virá um libertador e afastará de Jacó a iniquidade. O que Jesus falou para aquela mulher samaritana? Olha o que está se cumprindo. Precisa termos dúvidas que esse Israel é o Israel terreno? São as tribos, porque a igreja não tem tribo? E o apóstolo Paulo está falando aqui. Isso ocorrerá após a plenitude dos gentios. Isso ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Após a porta da graça se fechar, começa novamente o novo ciclo para a salvação do povo de Israel. Jeremias capítulo 31 se cumpre. Olha o que diz lá. Eis que virão dias, oráculo de Yahweh, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que concluí com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, aliança que eles quebraram, embora eu fosse seu Senhor. Eis a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, porei minha lei no fundo de seu ser e a escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E ninguém mais ensinará seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece Yahweh, pois todos me conhecerão, do menor ao maior, porque perdoarei sua culpa e não me lembrarei mais de seu pecado. Aqui em Jeremias, capítulo 31, o próprio Deus dá detalhes de que ele está falando de um povo. E de um povo que ele tirou do Egito. Olha o que está escrito em Zacarias, capítulo 12, do 10 em diante. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único. Opa! Derramarei sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olha o que nós acabamos de aprender. A casa de Davi é a tribo de Judá, certo? Só que os que estão lá, no reino de Judá, o Senhor se refere a eles como o quê? Como os habitantes de Jerusalém. Porque no reino de Judá existem os da casa de Davi, que são os judeus, e as outras tribos que nós já falamos, que é Benjamim e os levitas, que participavam ali do templo. E ele fala isso por quê? Porque no período que Cristo estava aqui, só existia a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, que eram compostos pelo quê? Pelo pessoal de Benjamim e os levitas. E aí foi esse povo que fez o quê? Mataram Jesus. Quem crucificou Jesus não foi o pessoal das 10 tribos, porque eles já estavam banidas. Quem crucificou e matou Jesus foi o da própria tribo de Jesus. Os próprios judeus, os próprios irmãos dele, Judá. E os habitantes de Jerusalém, compostos também pelos benjamitas e pelos levitas. Porque os senhores da lei, os senhores lá do templo, eram quem? Levitas. Então, pessoal, é muito bom a gente estudar a palavra de Deus, a gente aprende e a gente abre a nossa mente para ver que, nossa, ninguém merece tamanho amor. Ninguém merece tamanha misericórdia. Ninguém, absolutamente ninguém merece tamanha bondade de Deus.
nossa, ninguém merece, mas ele ainda continua nos amando. E aí lá no futuro ele ainda promete dar oportunidade àqueles que o crucificaram. Uau! Uau! Hoje a gente vê essa guerra, né? A gente vê que Israel ele vai atacar qualquer país ou qualquer coisa que ele vai fazer, ele se garante muito nos Estados Unidos. Mas a gente viu no estudo anterior que vai chegar um período que não vai ter Estados Unidos. A Bíblia diz que todas as nações vão se recusar a ajudá-lo. E quando eles já estiverem chegando quase no fim, que vai ser a guerra do Armagedon, e aí aquele que eles crucificaram é que chega lá para salvá-los. Que cena, hein? Que coisa. Quero que vocês perdoem aí os pássaros, às vezes, quando eu dou uns gritos aqui, aí eles gritam lá de lá. O que está acontecendo aí? Mas tá tudo bem, só para vocês não se preocuparem com as gritarias, né? Então, pessoal, aprender a palavra de Deus para a gente parar de ficar com esse mimimi é muito bom. É muito bom. Então vamos lá. Quando Jesus ele volta para socorrer Jerusalém, no período da Guerra do Armagedon, ele já volta como rei. Ele coloca os pés dele no Monte das Oliveiras. O mesmo monte que ele chorou. O mesmo monte que ele falou: Pai, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Então, no mesmo monte que ele deu aquela balançada, mas que ele resistiu, é o mesmo monte que ele chorou. O mesmo monte que o abalou, a ponto de suar sangue. Tamanho era o peso, tamanho era a pressão, tamanho era o sentimento da proximidade da morte. Esse mesmo monte que viu o sofrimento do Filho de Deus, que estava aqui como sacrifício por toda a raça humana. Não o povo de Israel, mas toda a raça humana. Esse mesmo monte que testemunhou o abalo, o questionamento. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Mas seja feita a sua vontade. Esse mesmo monte testemunhará o retorno de Cristo como rei. E aí esse monte rachará ao meio. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único e único o seu nome. Uma interpretação minha, quando o monte ele racha ao meio, tem vários significados nesse rachar ao meio. Quando você tem algo, um inteiro, e você divide ao meio, você divide em duas partes. Eu ali vejo a separação da era passada e de uma nova era. Eu ali vejo a divisão que tinha sido posta em um reino que deveria ser unânime. Agora, Jesus está falando: eu vim reinar sobre esses dois reinos que estão separados. Porque Jesus, a partir do momento que ele põe o pé dele no Monte das Oliveiras, ele é rei. Não somente do reino do norte, mas como do reino do sul. Ele veio romper, ele veio dividir os paradigmas entre o celestial e o terreno. Ele não é somente rei dos céus, mas como da terra. Porque quando ele coloca os pés dele no Monte das Oliveiras, ele passa a ser Senhor e Rei de tudo, inclusive de toda a terra. Vocês conseguem ver o mapa aqui atrás? Esse mapa é uma parte do mapa mundi. Vocês têm noção que cada parte desse mapa existem presidentes, ministros e reis? Vocês entendem que daqui a algum tempo todos eles não existirão mais? Existirá apenas um único Senhor de toda a terra. Jesus será o Rei de toda a terra.
A gente não vai precisar ir lá daqui a 4 anos, ficar votando em um novo representante. Não vamos precisar mais votar. Para quem não gosta de votar, hoje em dia até perda de tempo mesmo. Mas nós não vamos mais precisar nos preocupar com isso. Ele será rei eternamente. Então a gente sabe que isso está se cumprindo. Queira você acreditar, aceitar ou não, haverá um único rei. A questão de querer aceitar ou não, ela é independente, porque nem todos estarão aqui para viver e para presenciar esse reinado. Muitos irão acordar apenas nos últimos dias, depois de tantas maravilhas já terem acontecido. Olha o que diz Isaías capítulo 9 sobre o reinado de Cristo aqui na terra, reinando todo o mundo. Um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar em justiça e em retidão, desde agora e para sempre. Tua casa e teu reino permanecerão para sempre diante de ti, e teu trono será firme para sempre. Deixa eu voltar um pouquinho na história. Quando Davi estava vivo, ele reinava em Jerusalém. O trono de Davi estava em Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a capital do reinado de Davi. Assim como Brasília é a capital, Brasil, e é onde fica todos os governantes do país. Jerusalém era a mesma coisa no reinado de Davi. Jerusalém era a capital da onde Davi despachava, governava todas as demais tribos, não somente a tribo de Judá, da qual ele pertencia. Então, quando fala o trono de Davi, está falando literalmente, exatamente de Jerusalém. Nunca você vai falar assim, o trono de Davi, e um judeu ou qualquer outra pessoa vai imaginar ser lá em Samaria ou em qualquer outro local. Não. Quando fala sobre o trono de Davi, logo se vê o quê? Jerusalém. Mas por que eu estou dizendo isso? Segundo Samuel, foi dada uma promessa a Davi. E diz que o trono de Davi seria eterno. Só que quando Jesus ele volta para cumprir essa promessa descrita lá em 2 Samuel, capítulo 7. Só que acompanha um raciocínio. O trono de Davi está ligado historicamente a Jerusalém. Certo? Por quê? Porque a capital do reinado dele era Jerusalém, aonde ficava o templo. E por conta dessa promessa, muitas pessoas dizem que no milênio não é Cristo que reina. Muitas pessoas dizem que quem reina é Davi. Ouça isso. Ezequiel capítulo 37. Meu servo Davi será rei sobre eles, e todos terão um só pastor. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Estabelecerei e multiplicarei meu santuário no meio deles para sempre. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Uau! Davi será rei eternamente. Muitos usam esses versículos e outros versículos para afirmar que quem estará reinando em Jerusalém não é Cristo, é Davi. E Davi vai ser subordinado a Cristo. Ou seja, é como se Davi fosse o rei e Jesus o rei dos reis. Entende? Só que presta essa atenção. A gente acabou de ler que Davi vai ser o pastor deles. Aí muitos falam, mas é porque Davi já era o pastor. A profissão dele era de pastor. E muitos podem dizer que, porque Davi, ele, antes de ser rei, ele era pastor, e ele vai saber guiar o povo nas leis de Deus. Então, aqui está dizendo que
Muitos afirmam então que Davi vai ser rei do povo de Jerusalém, o povo de Israel, aqueles 144 mil, Apocalipse 7. Mas que Jesus será rei sobre toda a terra e Davi será rei apenas em Jerusalém. Estranho, porque se a gente parar para analisar, não é isso que as escrituras falam. Eu não posso estender muito esse vídeo, né? Porque senão vocês veem que é um assunto atrás do outro e a gente acaba fugindo um pouco. E aqui a ideia é falar sobre o papel de Israel no milênio. Mas eu não posso também fechar os olhos para as outras dúvidas que muitos de vocês têm e confusões que vocês fazem. Presta sua atenção. A gente sabe que Davi está morto. Certo? Davi está morto. Se Davi está morto, para ele reinar, ele deveria se ressuscitar. Certo? O único que morreu e ressuscitou foi o quê? Jesus. Pensem comigo. Para aí das distrações. Até os pássaros deram tempo aqui. Pare das distrações. Se Davi morreu, então ele tem que esperar o quê? O arrebatamento. Certo? Por que o arrebatamento? Porque o arrebatamento é quando os mortos também ressuscitam e se encontram nos céus com os que estão vivos. E aí tem seus corpos transformados. Só que vamos lá, essa promessa foi feita para quem? Essa promessa foi feita para os gentios. Porque a igreja é composta pelos gentios. Os gentios que decidiram reconhecer Jesus como Senhor, e o povo judeu que se converteram a Cristo. Jesus já tinha nascido na época de Davi? Não. Porque Jesus é da semente, da linhagem de Davi. Jesus é da linhagem de Davi. Então, significa o quê? Que Davi não pertence à igreja de Cristo. Ah, mas muitos vão dizer, ai, irmã, mas ele morreu crendo. Aonde? No sacrifício que ele praticava no templo? Sim, que referia-se a Jesus. Mas percebe-se que o tempo da graça dos gentios não tinha começado? Nem surgiu, porque o menino nem tinha nascido. Então, aqui a gente quebra uma coisa. Não pode ser Davi. Isso, pessoal, é uma interpretação minha. Quem ressuscita, baseado na palavra de Jesus, lá em Apocalipse, é a igreja dele. Quando ele fala para João escrever as cartas, ele fala às 7 igrejas. E aí foram a elas que ele fez a promessa de reinar com ele. Não foi a Davi. Minha interpretação. O milênio é um presente, é um dois. Presta atenção, vou repetir. O milênio é um dos presentes para todos aqueles que viveram Cristo, sofreram por Cristo e estavam dispostos a dar as suas vidas por Cristo. Por isso que nem toda a igreja, tá? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O milênio é para aqueles que viveram Cristo, sofreram por Cristo e estavam dispostos a morrerem por Cristo. O milênio é um presente, um período de descanso para todos aqueles que tiveram suas almas e vidas afligidas pelo reino de Deus. E quando Deus dá um presente a alguém, ele dá para aquela pessoa, não para outro. Ele não divide presente, não é como bolo. Vamos dividir o bolo para todo mundo, não. A era da igreja se fechou. A era da graça se fechou. A porta dos gentios, o período dos gentios se fechou. Aí Deus dá uma nova oportunidade para o povo de Israel. Então, significa que o povo de Israel que estiver vivo no período
esses sim participarão do milênio. Por quê? Porque os únicos que têm seus corpos transformados, semelhantes ao Filho de Deus, é aqueles que fazem parte do corpo do Filho de Deus. E quem faz parte do corpo do Filho de Deus? A Igreja de Cristo. Aí muitos vão falar, mas então Abraão, Isaac e Jacó não vão levantar naqueles dias. Mas eles se referiram a Cristo, o próprio Abraão se referiu a Cristo oferecendo Isaac. Ele não vai se levantar naqueles últimos dias, blá, 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 blá. Pessoal, eu não sou conhecedora e dona da razão. Eu estou apontando Bíblia. Se Deus quiser que qualquer um desses se levante, não se levantará para ser rei, como muitos pensam que Davi vai se levantar para ser rei. Porque isso não é mérito para Davi. Não se levantarão para serem sacerdotes. Se qualquer um desses que Deus queira que se levante para os últimos dias, para viverem o milênio, serão apenas convidados ou testemunha do cumprimento da bondade e da palavra dele. Mas não para praticar, exercer um papel específico no milênio. Porque só 2 grupos exercerão papéis específicos no milênio. Os 144 mil de Apocalipse capítulo 7, os israelitas e a Igreja de Cristo. Acabou. Eu que digo? A palavra de Deus é assim, diz. Apocalipse está todinho ali para cada um ler e reler. Aquelas 2 testemunhas que morrerão e que elas vão ser ressuscitadas no período do arrebatamento, e que nós já falamos no estudo aqui, porque eu entendo quem são essas 2 testemunhas, elas desempenharão papel no período do milênio. Mas Davi não. Se Davi voltar, não será como rei. Aí muitos falam, mas Regiane, você acabou de ler isso. Tu tá contra, tamanha heresia. É mesmo? Tamanha heresia? Quando fala Davi reinará, o trono de Davi está fazendo uma alusão ao reinado de Davi, que era em Jerusalém, e está fazendo uma alusão à semente de Davi. Quem é a semente de Davi? Jesus. Quando ele fala filho de Davi, quando Davi morreu e o reinado passou para o seu filho Salomão, o pessoal falava o rei Salomão, mas se referia ao quê? Ao trono de Davi. Por quê? É a semente de Davi que estava sentado no trono. Então, quando fala que Davi reinará em Jerusalém, e ele será pastor de toda a humanidade, e rei eternamente, o único que é eterno é Jesus Cristo. Por isso está se referindo à semente de Davi, Jesus Cristo. Preste sua atenção. Se Davi levanta para ser rei em Jerusalém, significa que Jesus não é autossuficiente para reinar o mundo todo. Mostra que Davi é maior que Jesus. Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém. O reino é de Jesus. O reinado é de Cristo, não de Davi. Ele é maior que o próprio Davi. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes,
Deus o fez Senhor e Cristo. Olha o que acabamos de ler. No versículo 30 diz: Deus havia jurado, prometido a Davi que um dos seus descendentes, o quê? Se assentaria no trono eternamente. Ele não fez a promessa que Davi se assentaria no trono. Mas ele disse a Davi, um dos seus descendentes se assentará no trono. E olha aqui o versículo 36, a bomba. Toda a casa de Israel, prestem atenção. O Senhor que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, o fez Senhor de todos vós. Ele não falou toda a casa de Judá. Não. Ele fala todo Israel, ou seja, após a morte de Davi veio Salomão e acabou-se o reino de Israel. Mas ele está falando assim, que Jesus, olha só, aqui é confirmando que é Jesus que governa no milênio. Toda a casa de Israel, ou seja, ele vai reunir todas as 12 tribos. E ele vai fazer o quê? Governar sobre elas. Me fala, Jesus governou sobre alguma tribo no período que ele estava aqui? Não. Ele foi morto. Só tinha 3. Ele foi morto pelos seus próprios irmãos. As outras 10 tinham desaparecido. Mas essa profecia está falando que Deus o ressuscitou e o fez Senhor de toda a casa de Israel. Ou seja, de todas as 12 tribos. Está fazendo referência ao quê? Ao milênio. Então quem governa é Cristo. E uma coisa, preste sua atenção. Está falando o quê? E Deus ressuscitou Davi. E Deus vai ressuscitar Davi para fazer isso? Não. Já falou aqui claro em bom som. E Deus ressuscitou a Cristo. Para que Ele, somente Ele, seja rei sobre toda a Israel e sobre toda a terra. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? Aqui quem está falando é o próprio Cristo. É ele que faz a pergunta: de quem pensais ser o Cristo? De quem és filho? E responde: de Davi. E o próprio Cristo diz: como pode ser Cristo ser filho de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor? Ou seja, ele é maior que Davi. Preste bem atenção, meu querido e minha querida. Você que pensa que Davi ressuscitará para governar no milênio, é o mesmo que colocá-lo superior a Cristo, superior a Abraão, do qual o próprio Deus, o Eterno, fez uma promessa. Colocar Davi superior a Isaac e Jacó e colocar Davi superior até mesmo à Igreja de Cristo. Então aqui eu quis trazer para vocês que quem reina no milênio não é Davi. Quem reina no milênio é Cristo com a sua igreja. E o papel agora de Israel? Vamos continuar na bendita história de Israel, mas eu tinha que pegar, porque Davi pertencia a uma das 12 tribos de Israel. O que acontece com esse povo? O que acontece com o povo de Israel? Aqui hoje a gente já aprendeu nesse vídeo. Gente, eu vou ter que dividir aqui, não adianta. Me perdoe 1h30. Aqui nós aprendemos a origem do povo de Israel, porque Deus fez essa promessa e Ele insiste em cumprir essa promessa. Aqui nós aprendemos no vídeo de hoje sobre a fragmentação da tribo de Israel, e agora só é composta por 3. Nós aprendemos aqui que Jesus ele irá governar em Jerusalém, porque a promessa foi feita de Jerusalém, porque era lá que era o trono de Davi e lá que era a capital de Judá.
E também a gente aprendeu nesse vídeo, não será Davi a ser rei. Quem será rei é Jesus Cristo, Senhor. Aqui a gente também aprendeu uma promessa, ela tem uma base, ela tem um cumprimento, ela tem um período para ser realizado. Quando a gente fala sobre Apocalipse capítulo 7, o porquê aquele selamento de 144 mil da tribo de Israel, que hoje nem existe assim aos nossos olhos, estão todas dispersas, exceto 3, a gente vê o quão Deus é cuidadoso em manter cada detalhe. O quão Deus é cuidadoso em manter as promessas dele, o quão Deus é cuidadoso em preservar cada coisa que ele nos prometeu. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade sobre a participação de Israel no milênio. E nós vamos ver agora coisas bombásticas, né? Porque eu sempre deixo as bombas pro final, né? Eu só vou aquecendo. E às vezes eu fico perguntando, meu Deus, por que não nos ensinaram isso? Por que os crentes não aprenderam isso? Se eu falo, meu povo parece porque falta o conhecimento. E eu estou disposta, pessoal. Estou disposta a compartilhar com vocês cada conhecimento que eu tenho, para que vocês possam crescer em sabedoria. Uma coisa que eu quero pedir a todos vocês, se vocês admiram o meu trabalho, se vocês admiram o tempo que eu desenvolvo, que eu gasto aqui com vocês, compartilhe esses vídeos. Compartilhe esses estudos. Faça com que esses vídeos, esses estudos, eles consigam chegar a mais pessoas. Tem muitos de vocês que falam, Regiane, eu gostaria de abençoar o canal, como é que eu faço para abençoar? Essa é uma das maneiras que eu peço, além de orar. Eu gostaria que vocês dessem um pouco mais de divulgação, de atenção ao trabalho que eu desenvolvo aqui no YouTube, para que outras pessoas possam ter o mesmo acesso que vocês. Para que eu possa me sentir útil. Falar assim, olha, de fato, o meu tempo não foi em vão. É a única coisa que eu peço a vocês. Ajude a divulgar esse canal. Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês. Amém.